Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Olha, terminou nesta quinta-feira, 27 de outubro, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras quase foi campeão, quase. O Corinthians ontem, quarta-feira, perdia o jogo, o Internacional perdia o jogo, terminou o primeiro tempo com o Palmeiras campeão. Tinha vencido na terça-feira, e se o Internacional e o Corinthians, que tem um jogo a menos, não vencessem, ele seria campeão. O Corinthians realmente perdeu, mas o Inter conseguiu vencer, virar em cima do Ceará, venceu, manteve 10 pontos de diferença para o Palmeiras, faltam 4 rodadas, faltam 12 pontos, e o Palmeiras pode sacramentar o título agora quarta-feira, jogando em casa contra o Ceará, ou desculpa, contra o Fortaleza. E gente, esse é jogão. Porque quando o Palmeiras sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores e tem um campeonato só apenas pela frente, o Palmeiras passeou. Já era líder e tal, mas passeou. O Fortaleza, quando ele sai da Copa do Brasil e da Libertadores, ele tinha deixado o Campeonato Brasileiro em último plano. E ele não tinha e nem tem um elenco qualificado como o do Palmeiras. Ele estava na zona do rebaixamento. Gente, o que o Fortaleza cresceu, de zona do rebaixamento. Hoje ele é o 9º colocado, brigando com São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense por vaga na Libertadores. Então, para o Palmeiras é jogo de título. Venceu, festeja. Mesmo que perca, se o Inter não vencer, festeja. Mas para o Fortaleza, claro que tem uma pedreira, que é o campeão, que vai estar lotadaço o estádio, tudo, é também decisivo. Porque o Fortaleza perdendo, se o São Paulo ganha do Atlético, ou o Atlético ganha do São Paulo, sei lá, eles distanciam, porque vão jogar Atlético Mineiro, o 7º colocado, com São Paulo o 8º. Eles podem distanciar do Fortaleza, que está brigando com os dois. Então veja como esse jogo é interessantíssimo, vale muito, jogo sensacional. Quarta-feira, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, valendo o título. E olha, a briga, na verdade para mim não tem briga pelo título, né? Palmeiras, independente se for quarta, não for qual, Palmeiras será campeão, isso é certeza. O próprio Inter já admite isso. Já na rodada passada eu falei para vocês no vídeo passado. A briga é mais por Libertadores. Sábado agora a gente tem Flamengo e Atlético Paranaense para ver quem é o campeão da Libertadores. E aí você abre o G8. E o Atlético Paranaense vem caindo, está com 51 pontos. O Atlético Mineiro chegou aos 51, o São Paulo chegou a 50, o Fortaleza chegou a 48. Olha a briga por Libertadores, que nas 4 últimas rodadas promete esquentar de vez. Esquentar de vez. E lá embaixo temos novidade. O Juventude é o primeiro rebaixado. Hoje perdeu do Atlético Mineiro, está rebaixado. Tinha perdido do São Paulo no final de semana, mas ainda matematicamente não tinha caído. Hoje perdeu do Atlético Mineiro, está rebaixado. O Avaí perdeu do Cuiabá, está com uma situação muito delicada. Mas o Cuiabá vencendo, ele chegou ao número de pontos do Ceará, que perdeu ontem do Inter. Mas nos critérios, ele tem 8 vitórias contra 6 do Ceará, ele saiu. Cuiabá sai e o Ceará entra. Olha que situação do Ceará, hein? Fortaleza brigando lá em cima, os dois estavam lá embaixo. E contrataram o Lúcio, né? E eu falei que era uma aposta arriscada. Ele não tinha experiência para pegar um time de primeira divisão. Cara que jogou bola, que foi inteligente, competente. Mas enfim, o Ceará, faltando 4 rodadas, foi para a zona do rebaixamento. E claro, as 4 últimas rodadas prometem para Libertadores, para pré-Libertadores e para o rebaixamento. Até porque, se não for na quarta-feira, o Palmeiras vai ser campeão. Isso aí acho que ninguém tem dúvida. Bom, antes de mais nada, antes da gente falar dos 10 jogos da rodada, da 34ª rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado. Eu fiz hoje vídeo do cabuloso campeão que goleou o Novo Horizontino pela Série B. Então cada vídeo você é avisado e se você curtir, você vai lá. Dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar com o líder e quase campeão Palmeiras, que na terça-feira foi jogar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense veio com o time mais para reserva do que para misto e tal, porque ele viajou na quarta-feira, né, ontem, para se mandar para o Equador, onde vai disputar a final da Libertadores. Então o Filipão preservou vários jogadores e tal, papapá. Ó, Palmeiras não tem nada a ver com isso. Palmeiras não tem nada a ver com isso.
No primeiro tempo, o Matheus Felipe faz 1 a 0 para o Atlético Paranaense, mas depois, com o Endrick em campo, o Endrick faz 1 a 1. O gol o árbitro tinha dado para o Scarpa, eu tinha entendido que tinha para o Scarpa, mas depois o árbitro retificou, hein, gente? Retificou, deu para o Endrick seu primeiro gol. Aí o Endrick de cabeça fez o segundo gol, né? E o Gustavo Gomes decretou a virada e a vitória do Palmeiras, que deixou o Palmeiras ainda mais campeão. Matematicamente não é ainda, mas atropelo, né? Atropelou, maravilha. Palmeiras líder, 74 pontos, tranquilinho, podia ter sido campeão ontem se o Inter não tivesse vencido, mas tranquilinho, não depende de ninguém e tá muito sossegado, muito sossegado. E o Atlético Paranaense, sexto colocado com 51 pontos, mas o Atlético Mineiro igualou 51, hein? Hora que voltar da Libertadores e tal, vai ter que voltar. Semana que vem tem um jogo com Goiás em casa, vai ter que voltar para batalhar para ter Libertadores. Agora, claro, se for campeão do sábado, eu acho que é zebra, mas tem condições, é jogo único. Se for campeão, dane-se o brasileiro, né? E aí, beleza, já tá na Libertadores do ano que vem, vai defender o título, enfim. Mas no brasileiro tá, até porque tá com time reserva. Bom, aí na terça-feira a gente teve o Flamengo, também com mais reservas do que titulares. Entraram alguns titulares no segundo tempo e com uma arbitragem extremamente danosa para o Santos. Danosa para o Santos. O Flamengo faz 3 a 2 em cima do Santos. Por quê? O Flamengo massacrou o Santos no primeiro tempo, mas teve um pênalti claro, claro no Camacho que o juiz não deu. Aí o Flamengo recuperou a bola, o Mateuzinho que cometeu o pênalti, ele que participou da jogada e o Pedro fez o gol de letra, um golaço. Mas pô, era só o VAR chamar. O árbitro não deu um pênalti claro e o VAR nem chamou. Tanto que eles foram afastados. Gente ruim, nem vou dar nome desses caras, que gente ruim que não pode nem dar nome. Se você quer dar um Google aí, árbitro ruim que foi afastado de Flamengo e Santos. Não vou nem citar o nome porque é grotesca a atuação. Bom, o Pedro faz 1 a 0. Depois o Alex, zagueiro, moleque da base, faz 1 a 1. O Marinho faz 2 a 1. O Arrascaeta faz 3 a 1. E já nos acréscimos do segundo tempo, o Carvajal faz 3 a 2. Resultado ruim para o Santos, que praticamente, claro, tem 12 pontos em disputa, ele matematicamente não, mas praticamente sai da briga da Libertadores por um resultado desastroso. Porque o Santos é o 12º com 43. Se a gente pensar em G8, o São Paulo é o oitavo com 50. São Paulo tem 7 pontos a mais que o Santos. 7. E faltam 12. Matematicamente dá, mas na frente dele tem vários times. Tem América, tem Botafogo, tem Fortaleza, antes de chegar em São Paulo, Atlético Mineiro. G7 e G8. Complicou para o Santos. E para o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, já está na Libertadores do ano que vem e tal. Segue na terceira colocação com 61 pontos, tranquilo. Aí na quarta-feira, o Botafogo, que ainda luta por Libertadores, venceu o Bragantino por 2 a 1 no Rio. Né? Gabriel Pires fez 1 a 0. Luan Cândido, aliás, como o Luan Cândido está fazendo gols no Bragantino em 1 a 1. E o Tietê fez 2 a 1. O Botafogo foi a 47 pontos. É o 10º colocado, tem 3 do São Paulo e 4 do Atlético Mineiro. Está na briga, tem 12 pontos em disputa, está na briga. Né? E o Bragantino, que se vencesse poderia pensar alguma coisa, ele tem 41, 14ª posição. Agora é pensar em Sul-Americana só e mais nada. Que decepção Bragantino, hein? Que decepção. Bom, na quarta-feira ainda, Goiás e América, que ainda sonham com Libertadores, empataram 2 a 2. Vinícius e Diego para o Goiás, Aloísio e o Wellington Paulista para o América. O América que chegou a ficar um tempão no G8, lembra? G8, foi caindo. Hoje o América tem 46, 4 pontos do São Paulo, que é o oitavo. Claro, tem 12 pontos em disputa, está na briga, mas já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Até porque na frente dele tem o Botafogo e tem o Fortaleza. O Goiás, que tem um jogo a menos, vai jogar com o Corinthians sábado agora, véspera de eleição, sábado, aquele jogo que não aconteceu por causa da torcida e tal. Sábado vai ter Goiás. Goiás é o 13º com 42. Se ganha do Corinthians, vai a 45. Fica a 5 do São Paulo, você tem 12 em disputa, ainda dá para sonhar aí com uma tal de pré-Libertadores. Está difícil, mas veremos o que acontece, né? E ontem, quarta-feira, também tivemos o Corinthians tomando um 2 a 0 contundente do Fluminense. 2 gols do Cano. Como faz gol o Cano, hein? Detalhe, tá todo mundo falando que o Cano tem 20 gols. Ele teria 20 gols mesmo.
Mas teve um jogo que o Fluminense venceu com um gol do Natan, que o juiz errou na súmula e colocou o gol pro Cano, não deu pro Natan. Por exemplo, o árbitro pode retificar. Ele deu gol para o Scarpa, retificou, deu gol do Endrick. Então, no dia seguinte, o Endrick ganhou o gol, ficou com 2 gols, certo? Não retificaram. Se você entrar no site da CBF, você vai ver que o Cano tem 21 gols. Esse gol do Natan ficou para ele. O Fluminense não pediu retificação. A CBF não retificou. Não sei se pode retificar ainda. O certo é que na CBF o Cano tem 21 gols, não tem 20. Só você verificar lá no site. E o Fluminense com 2 gols do Cano foi muito superior ao Corinthians, não dá para reclamar. O Fluminense, quarto colocado, com 58. O Corinthians, quinto, com 57. Como o Flamengo está terceiro, e ele foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, mesmo em quinta, fica no G4, está na vaga direta. Mas também tem um jogo a menos, que é sábado, que eu falei para vocês, para o Goiás. Se ele vence esse jogo, ele vai a 60, passa o Fluminense, fica um do Flamengo, pode ficar até ele mesmo no G4. Mas hoje, mesmo na quinta colocação, ele está na fase de grupos da Libertadores. Só para vocês entenderem, porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Corinthians. E aí o jogo que o Palmeiras quase festejou o título ontem, porque o Ceará fez 1 a 0 cobrando pênalti com o Lima logo com 5 minutos do primeiro tempo, mas aí o Edenilson e o Alan Patrick também cobrando pênalti viraram para o Internacional. O Internacional foi a 64 pontos, 10 do Palmeiras, tem 12 em disputa, matematicamente não dá mais, né, gente? Mas matematicamente me desmente e tranquilo, vamos esperar para quarta-feira. O Ceará, com essa derrota e com a vitória hoje do Cuiabá, foi para a zona do rebaixamento, 17ª colocação, com os mesmos 34 do Cuiabá, hein? Olha, promete essa briga nas últimas rodadas, promete. Aí os jogos de hoje, nessa quinta-feira, o São Paulo venceu num sufoco e de maneira não merecida. São Paulo fez 1 a 0 no começo do gol com o Caleri, para variar. Patrick cruzou, toca no Caleri, é gol. O Atlético, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, massacrou o São Paulo e o Felipe Alves jogou muito. Veio o segundo tempo, São Paulo também não jogando nada, o Baralha chutou uma petardo de fora da área, fez um golaço, 1 a 1. O jogo estava 1 a 1 até os 49 do segundo tempo, quando o Luan, numa saída mal do goleiro do Atlético, que saiu socando a bola, o Luan pegou um chute de primeira de fora da área, fez 2 a 1 para o São Paulo. Merecido não. São Paulo teve jogos, teve campeonato, aí, o próprio jogo com o Botafogo, que perdeu com um pênalti também nos acréscimos do segundo tempo, né? Ele não merecia perder aquele jogo. Mas hoje merecia e merecia perder de 2, 3. É assim o futebol. São Paulo venceu, continua na 8ª colocação com 50 pontos. Agora a 1 do Atlético Mineiro, que é o 7º, e a 1 do Atlético Paranaense, que é o 6º. Um detalhe, São Paulo e Atlético Mineiro jogam no Morumbi na próxima rodada. São Paulo vencer, ele assume a 7ª colocação. É G8, começa a sonhar com Libertadores, né? Começa a sonhar mesmo jogando muito mal. O Atlético Goianiense com 33 pontos segue na zona do rebaixamento. Mas está um do Cuiabá que saiu. Então essa briga Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, nas 4 últimas rodadas, essa briga vai pegar fogo. O Fortaleza ganhou do Coritiba por 3 a 1, mais uma vitória contundente, 2 gols do Juninho Capixaba e 1 gol do Romarinho. O Cadorini fez do Coritiba. O Coritiba com 35 pontos está nessa briga aí. Curitiba 35, Cuiabá 34 estão fora. 34 Ceará, 33 Atlético Goianiense. Estão dentro. Então o Coritiba está ameaçadíssimo também. O Avaí com 28, matematicamente não que ele pode ir a 40, mas para mim o Avaí está rebaixado. Não dá para você aguentar 3, 4 vitórias seguidas nos 4 últimos jogos. Eu acho que não dá com o time que tem. Mas enfim, né? O Cuiabá venceu com um gol do PP, um golaço de fora da área no finalzinho da partida do Avaí. O Cuiabá sai da zona do rebaixamento, coloca o Ceará e deixa o Avaí numa situação delicada com 28 pontos. E aí o Galo também, perdendo o pênalti com o Nath Fernandes, fez 1 a 0 o gol do Dodô em cima do Juventude e rebaixou o Juventude. Galo 51 no G7, né? É o G8, os 8 que vão disputar Libertadores. E o Juventude tinha um colocado com 21, caiu matematicamente. Vamos para a próxima rodada, porque final de semana a gente só tem sábado, Goiás e Corinthians, que é aquele jogo atrasado. Sábado tem a final também da Libertadores. Domingo, eleição presidencial. Então a rodada vai começar na segunda-feira. E começa com Ceará e Fluminense. Ceará dentro da zona de rebaixamento. E o Fluminense ali querendo se fixar dentro do G4. Que jogão, sim. Segunda, 20 horas. Depois na terça-feira, Botafogo e Cuiabá. Botafogo querendo entrar no G8. Né? O Botafogo é o 10º.
né? Querendo entrar no G8, contra o Cuiabá, que acabou de sair da zona do rebaixamento e está respirando. Outro jogo importante, terça-feira, dia 1º de novembro, 19 horas. Aí na terça-feira, São Paulo e Galo. Olha que jogo importantíssimo. Quem vence aí dá um passo, não vou falar de gigante, mas um passo decisivo para a Libertadores. São Paulo ganha, ele vai passar o Atlético Paranaense, ele vai a 53 e vai para a 6ª colocação provisório. Mas de qualquer maneira, mesmo que o Atlético ganhe depois, ele vai ser 7º. Se o Galo vence, ele também passa e tira 4 pontos em cima do São Paulo, que é o G8. Dá aquela respirada maravilhosa. Jogaço, terça-feira, 21h30 no Morumbi. Quarta-feira é o jogo do título, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras para o título e Fortaleza para a briga de Libertadores. Vale para os dois. Quarta-feira, quarta 16 horas, tá, do Palmeiras, porque é feriado de finados, né? Dia 2 de novembro. Aí o mesmo horário, Atlético Paranaense com Goiás. O Atlético na briga pelo G8, né? Contra o Goiás, que ainda sonha, né? Principalmente se tiver vencido o Corinthians no sábado. No mesmo horário, América e Inter. Porque mesmo que o Palmeiras perca do Fortaleza, vamos pegar. Se o Inter não ganhar do América lá em Minas, para o Inter vale o sonho ainda do título, se o Palmeiras tropeçar. E o América pela briga pela Libertadores, também jogo importantíssimo. 19 horas, o rebaixado Juventude, quarta-feira, contra o Curitiba desesperado. Só vale para o Curitiba esse jogo. 19 horas na quarta-feira, Atlético Goianiense e Santos, decisão. O Atlético para sair da zona do rebaixamento e depois de jogar muito contra o São Paulo, contra um Santos que ainda sonha com Libertadores, esse é jogo decisivo também. Avaí e Bragantino, decisivo para o Avaí, o Bragantino é só Sul-Americana. Mas para o Avaí, se não vencer esse jogo, cai também. E aí, às 21h30 da quarta-feira, temos Flamengo e Corinthians reeditando a final da Copa do Brasil. Mas para efeito de campeonato, os dois estão no G4 e tal. E se o Flamengo tiver sido campeão no sábado, evidentemente deve ir com uma reserveira que vai ajudar muito o Corinthians. E claro, assim que acabar Flamengo e Corinthians na quarta-feira, eu venho com todos os detalhes, de repente até do campeão Palmeiras e toda a briga de Libertadores e de zona do rebaixamento, certo? É isso aí, forte abraço a todos e até quarta-feira, quando o Palmeiras pode ser campeão. Um abraço, até lá!